Bom dia, vascaíno. O Vasco está para contratar um ponta que vai se tornar o jogador símbolo da gestão Pedrinho e Marcelo Santana. É isso mesmo, estou falando do Eric, que jogou aqui no Botafogo e ele agora está lá no Japão. Vou te contar toda essa história daqui a pouco. Antes, deixa eu pedir rapidinho para que você já vai deixando seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante. Pedir para que você também possa se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, vai lá, ativa o sininho de notificações, daquela opção todas, dá aquela moral pra gente, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho, tá falado? Vou te contar essa história, pô, é coisa que é do Vasco, isso é a cara do Vasco, essa contratação. Vamos falar sobre isso. Bom dia, vascaíno, você está no canal Gigante Vascaíno e está entrando no ar o programa Café do Gigante. Vamos ver essa história do Eric agora. O Vasco nega, o Vasco diz que não está interessado no cara, mas várias fontes aí de jornalistas estão dizendo que sim. A história é a seguinte, vamos lá. O Vasco é o Eric, acho que é Eric Nascimento, não sei se acho que o sobrenome dele, mas ele é conhecido só como Eric. Jogou aqui no Botafogo, fez jogos muito bons, é um pontinha. Fez jogos muito bons pelo Botafogo e jogos muito ruins também pelo Botafogo. Ele oscila. Jogo bom, jogo ruim, não é nenhuma referência, não é nenhum craque, mas é a cara do Vasco essa contratação, é a cara do Marcelo Santana, é a cara do Pedrinho. Por quê? Onde que ele joga? Ele joga no Machida Zelda. Machida Zelda é um time da segunda divisão do Japão. E o nosso queridaço Eric, ele teve uma contusão grave ano passado e ficou de fora há muito tempo e está voltando a jogar agora. E ele está na reserva. Ele é o reserva do Machida Zelda da segunda divisão do Japão e vai vir para ser a solução do ataque do Vasco. Ou então para compor o elenco, né? Vai vir para a reserva do Edson, do Adson. O Vasco precisa de um ponto esquerdo imediato para ser titular, para chegar e jogar, mas não. O Vasco vai trazer o reserva do Adson. Pode ser. Vem para compor o elenco. Compor o elenco, o Jean David está compondo o elenco. Fica lá sentado no banco, não joga nem nada. E o Eric vai vir. Aí, por que é a cara do Vasco é a contratação? Primeiro, né, o Eric vem de graça. Né? O Vasco diz que não está negociando com o Eric, porque o Vasco só vai começar com o Eric depois que ele conseguir a liberação do clube dele no Japão. O cara está tentando se liberar lá do Japão para vir voltar para o Brasil jogar no Vasco. Ele está fedendo a peixe na reserva de um clube da segunda divisão do Japão, vem pro Vasco. Então ele está querendo que o Machida Zelda libere ele. E o Machida Zelda deve liberar o cara. Porque o cara é reserva, vem de uma contusão, não está jogando, entra em alguns jogos só. Então, se os caras liberarem ele, aí o Vasco vai fazer uma proposta por salário e ele vem. É a cara do Vasco, de jogador que vem de graça. A gestão do Pedrinho só quer contratar jogador assim, de graça, não paga nada, né? Vamos pagar aí só o salário, aí tá tudo bem. E aí fizemos um grande negócio, que nem foi pro Jean David que pagou, o Jean David chegou a comprar. Pagamos em 18 vezes. São os grandes negócios do Pedrinho. E por que o Eric não vai ser bom pro Vasco? Primeiro, o cara não vem jogando. Segundo, quando vinha jogando, já não era isso tudo. Quando jogou no Botafogo, ele já não era esse jogador todo. E agora ele vem de uma contusão, a gente não sabe como o cara está. Ninguém sabe como esse cara tá voltando, não consegue uma titularidade, uma sequência de jogos no poderosíssimo Machida Zelda. E aí esse cara vai vir pro Vasco. Esse cara não vai ajudar, até porque ele vai vir e aí vai ter que se adaptar, porque ele já está há muito tempo lá fora, ele estava jogando na China, da China foi para o Japão, e aí o futebol é diferente, ele vai ter que demorar um tempo para se adaptar, enfim. A gente só vai ter o poderoso Eric mesmo jogando com toda a sua potência máxima em maio. Isso se ele se adaptar logo. O Jean David, por exemplo, é cracaço, sabia? O Jean David, o anãozinho, ele é um craque, só não se adaptou. É problema de adaptação. Aqui a bola é muito mais redonda, o gramado é muito mais verde, os jogadores são mais fortes, isso é verdade, o futebol brasileiro é um jogador mais forte. E ele não consegue jogar, ele não se adaptou ao futebol brasileiro. E o Eric vai ter que se readaptar, porque ele é brasileiro, então ele tem que se adaptar aqui. Ele vai se readaptar. É a cara do Pedrinho e do Marcelo Santana. Mais uma contratação de refúgio, mais um para entrar no clube dos Pereba, mais um que vem pro Vasco para fazer o Vasco de clínica,
de tentar, de clínica de reabilitação, de tentar se reabilitar para o futebol nas costas do Vasco, com o Vasco pagando salário. É isso aí, essa é a gestão do Pedrinho, essa é a gestão do seu Marcelo Santana para o futebol do Vasco. Esse é o projeto desportivo que esses caras têm. Eu mostrei ontem, no vídeo aqui de ontem, acho que foi o vídeo do resumo gigante, que o Vasco é o pior clube em contratação. Aliás, o Vasco não investiu nada até agora em contratação. E o Vasco diz que tem 42 milhões de reais, que é os 7 milhões de euros. Com esse dinheiro, o Internacional trouxe 5 contratações pontuais, aliás, se não me engano, 3 atacantes. Foi lá e contratou 3 atacantes. E o Vasco não conseguiu contratar ninguém. As janelas estão todas fechando. Ah, André, mas a janela fecha, mas os caras podem vender jogador. Sim, amigo. Eles podem vender jogadores. A janela, quando a gente fala de janela fechada, é janela para contratação. Ah, tá fechando a janela do Uruguai. O Uruguai, o cara não vai poder mais contratar, mas vender ele pode vender. Só que ninguém vai vender sem ter espaço para poder repor. O cara não vai vender o jogador dele agora se ele não vai poder repor esse jogador. Só se for o quê? Uma baranga. Só se for um cara que estiver lá fedendo a peixe. E ele vai vender, pô. Opa, graças a Deus. Aí ele se desfaz. Ou seja, você vai contratar só quem? Refugo. Clube de janela, que a janela fechou, você vai contratar os refugos. Você nunca vai trazer o principal jogador dos caras. Por causa que o cara não vai querer vender, pô. Agora tem a história do Talleres, né? Do Talleres, da Argentina, que diz que quer o Capasso. Mas o Vasco queria o Giroto, tinha uma espécie de troca-troca. O Faci, que é o presidente do Talleres, é um cara complicado, lembra? Do Valois, do ponto direito Valois, que o Vasco queria contratar o Valois, ele acabou vendendo lá pro México. Não vendeu pelo valor que ele queria, que ele pediu pro Vasco, vendeu o valor abaixo, o Vasco não comprou, ele achou que ia vender aqui no Brasil pro Palmeiras, depois pro Bragantino, até o Coisa Ruim sondou, ele não conseguiu vender aquele cara pelo valor que ele queria para ninguém e acabou vendendo lá pro México, e vendeu um valor mais barato. Agora ele quer no tal do Giroto 3 milhões e meio. Giroto é um atacante, mas é centroavante, não é um jogador de lado. Então o Vasco não está muito animado com esse cara. 3 milhões e meio, o Vasco não quer. O Vasco 3 milhões e meio vai estar achando forte. É a metade do orçamento do Vasco em um jogador. Esse o Vasco não quer. Vai estar procurando outro. Só que o mercado está fechando. As opções estão acabando. E aí, para dar satisfação para a torcida, o Vasco vai trazer qualquer um. Vai trazer o Eric, vai acabar pagando 3 milhões e meio num Giroto, como pagou 5 milhões pelo Esforza. O Vasco vai fazer esses maus negócios. Por quê? Porque está deixando para a última hora. Porque não tem um scout que possa mapear uma janela e quando você chegar, está lá a janela abre, você está tendo tudo mapeadinho, você já vai tendo as propostas. Porque janela é o momento da transferência. Você pode negociar antes. Marcelo Santana chegou no Vasco em junho do ano passado. Teve a janela do meio do ano, que foi horrorosa, e está tendo essa janela agora que era a janela dele, a janela da carreira dele, a grande oportunidade da carreira dele como diretor executivo é essa janela. E ele faz esse papelão, uma janela horrível. A pressão está muito grande para a demissão do Marcelo Santana, a diretoria do Vasco, os pares do Pedrinho estão querendo, mas parece que o Pedrinho gosta muito do cara e está bancando ele, vai bancar ele. Vai bancar ele pelo menos até dia 28 de fevereiro, quando fecha a nossa janela aqui, ele vai ser bancado. Depois a gente não sabe o que vai acontecer, porque a janela do Marcelo Santana é ruim, ela é ruim. As informações que foram dadas na questão do Eric, várias mídias estão dando, até o GE deu, o canal de São Vascaíno deu e também deu que o Vasco desmentiu, diz que não está negociando com o Eric. Mas o que se sabe é que o Vasco diz que não está negociando com o Eric porque quer que o Eric primeiro se libere do Machida da Zelda. Ele ficando livre do mercado, aí o Vasco vem e faz uma proposta pelo Eric. Aliás, com o empresário do Eric já está meio que acertado, e parece que a história já está, se você se liberar, vai sempre isso, porque o cara não vai pedir uma liberação de um clube sem ter já alguma coisa conversada aqui do outro lado. Então ele não é maluco, ele vai pedir, vai se liberar para quê? Para não jogar em lugar nenhum? Porra, ele quer se garantir o salário dele. Ele só vai fazer isso se tiver uma contrapartida. E parece que a contrapartida é uma proposta do Vasco e o cara gostou da proposta. Claro que gostou, né? Claro que gostou, vai vir pro Vasco, Rio de Janeiro, não vai jogar, porque ainda vai ter que se adaptar, vai ficar no período de adaptação. E é a cara do Vasco a contratação do Eric, do Machida Zelv, a segunda divisão do Japão. É o ponto que vai fazer. Tomara que venha e jogue pra caramba, né? Às vezes vem e joga bem, mas a gente conhece o Eric. O Eric já é velho, conhecido do futebol carioca. Vai vir, vai fazer alguns jogos bons, alguns jogos ruins e vai ser um reserva. Pode ser que vai pôr a reserva do Alisson, até que eu não acho ruim. Eu acho ruim que o Vasco precisa de contratar um cara para ser titulado na ponta esquerda. E a incompetência, ela é gigantesca.
Para encerrar, né, rapidinho a notícia que o Vasco jogou no basquete ontem contra o União Corinthians e perdeu, jogou fora de casa, jogou lá na quadra dos caras, perdeu de 84-71, é a segunda derrota seguida fora de casa, e o basquete do Vasco não está muito bem nessa temporada. Temporada passada o Vasco foi bem melhor do que está sendo nessa agora, mas ok, perdemos e vamos que vamos lutar para melhorar. O futsal do Vasco voltou às atividades, aliás, fez até uma clínica, apresentou uma clínica. O Vasco mudou o time quase que todo, está se tornando um time mais competitivo. Ele fez um torneio de verão aí, deu férias, e agora juntou o elenco, já está fazendo a sua pré-temporada para começar os campeonatos do futsal. Tá falado? É isso, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E olha, daqui a pouco, em 1h da tarde, vai ter vídeo no canal aqui, que é o Almoço do Gigante. Vem com a gente assistir, vamos trazer sempre as novidades do Vasco, que estiver rolando, opinião, crítica, análise, sempre no programa Almoço do Gigante. Tá falado? Fique com Deus, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.